Júlia, a sua professora de Física do Faceduca. E na aula de hoje vamos começar a conversar sobre termodinâmica. Nós vamos estudar sobre os gases, vamos estudar a primeira lei da termodinâmica e os processos termodinâmicos. Vamos nessa? Então, o que é a termodinâmica? Então, é o estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Mais especificamente, a transformação de um tipo de energia em outro. A disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Então, é isso que a gente vai estudar. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre os gases, teoria cinética dos gases. Então, lá da química, a gente vai precisar saber o que é o número de Avogadro. Um mol é o número de átomos contado em uma amostra com 12 gramas de carbono 12. O número de átomos ou moléculas em um mol é chamado de número de Avogadro e representado pelo símbolo Na. Então, Na é o número de Avogadro, ele vale 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Então, esse é a quantidade de átomos em um mol. Beleza, então vamos lá trabalhar com as variáveis de estado. Então, a gente tem algumas variáveis importantes que a gente precisa estudar quando a gente fala sobre gases. A primeira delas é a pressão. Então, o que é pressão? A gente já estudou um pouquinho lá em hidrostática e é o mesmo conceito, só que com gases. Então, a pressão é a força que as partículas fazem nas paredes do recipiente. A unidade do Sistema Internacional é Pascal e 1 Pascal vale 1 Newton por metro quadrado. Outras unidades também é ATM. Um ATM vale 1 vezes 10 a 5 pascais ou só 10 a 5. 1 bar vale 10 a 5 pascal também. E 1 milímetro de mercúrio vale 1,33,3 pascal. Ok? Bom, gente, uma outra variável de estado é volume. E para os gases, o volume do gás coincide com o volume do recipiente. A unidade do Sistema Internacional é metro cúbico, mas a gente trabalha com outras, por exemplo, centímetro cúbicos, litros, decímetro cúbico e a relação entre elas, ok? E a terceira variável de estado é temperatura, que é a agitação das moléculas. Na teoria dos gases, sempre medida em Kelvin. Então, o Sistema Internacional de Unidades é Kelvin. E para eu transformar de Kelvin em Celsius, eu somo 273 ou 273,15. Ok, então vamos ver a relação entre essas variáveis de estado por uma equação muito importante, que é a lei dos gases ideais. PV igual nRT. Então, P é a pressão do gás, V é o volume do gás, T a temperatura do gás em Kelvin. R é a constante dos gases ideais e N é a quantidade de mols desse gás. Então, vamos ver como que funciona a constante dos gases ideais, esse R daqui. Então, é a constante universal dos gases perfeitos, é uma constante física que relaciona a quantidade de um gás, medido pelo número de moléculas, com a pressão e a sua temperatura. Então, gente, ela tem valores diferentes para unidades diferentes, né? Então, eu uso 8,3 para o valor do R quando a unidade é Joule por mol vezes Kelvin. Ou 0,08 quando eu uso litros, ATM, mol vezes Kelvin. Okay? Então, depende da minha unidade qual variável que eu vou usar. Mas a do Sistema Internacional é 8,3, essa aqui de cima, ok? Em joules. Bom, gente, uma aplicação diferente da lei dos gases ideais é você relacionar o estado do gás antes e depois de uma transformação. Então, eu faço o seguinte, para o mesmo gás com uma massa constante, ou seja, o número de mol constantes, o N, daquela formulinha não pode mudar, e o R é uma constante, então o produto N vezes R também é uma constante. Então, só sobra naquela fórmula o P, o V e o T. Então, o A, ele está mais comprimido aqui, tá vendo? É a mesma quantidade de gás. E aqui ele está
com um espaço maior, um volume maior, ok? Então, aqui ele tem um estado, que ele tem uma certa pressão, pressão 1, o volume 1 com a temperatura 1. E do lado de cá, ele tem a pressão 2, o volume 2 e a temperatura 2. Só que como o número de mols é igual e o R é igual, eu posso igualar os dois estados. Então, às vezes, num problema, eu tenho todos esses dados e quero achar a pressão no segundo estado, ou a temperatura no segundo estado, ou a temperatura inicial, ou o volume inicial. Então, eu tenho todas as variáveis menos uma. Então, eu posso usar aquela equação e fazer assim, igualando o NR, né? E se o NR não mudar, eu posso igualar as duas, ok? É uma aplicação que a gente utiliza bastante. Então, vamos lá fazer um exercício? Então, ó, vou ler com vocês. Um cilindro contém 12 litros de oxigênio a 20 graus Celsius e 15 atm. Então, me deu o volume em litros, a temperatura em graus Celsius e me deu a pressão em atm. A temperatura é aumentada para 35 graus Celsius. Então, me deu a temperatura do segundo estado. E o volume é reduzido para 8,5 litros. Então, tem o segundo volume também. Qual é a pressão final do gás em atmosferas? Suponha que o gás seja ideal. Então, eu quero saber a pressão final. Beleza. Então, vamos ver como que a gente vai calcular isso daí. Então, a gente iguala as duas equações. Então, isso aqui é a primeira equação, o NR tem valores constantes. E aqui a segunda equação com o NR também sem mudar. Então, eu consigo igualar elas. Eu igualo e já separo a pressão final, né? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. Eu tenho tudo menos a pressão final. Então, a pressão final, eu quero separar ela. Então, quem está multiplicando ela, que é o V2, passa para lá dividindo, e quem está dividindo a pressão 2, que é o T2, passa para lá multiplicando, né? Então, nesse exercício, já está tudo montadinho aqui. A pressão no estado final, no estado 2, já está separadinha, né? Só, gente, que é importantíssimo, tem que passar a temperatura para Kelvin. Então, no início era 20 graus Celsius, então eu somo 273 para ficar em Kelvin. 35, eu somo 273 para ficar em Kelvin, ok? Então aqui, como na fórmula tem uma temperatura só e não há variação de temperatura, eu tenho que passar para Kelvin, não tem outro jeito, ok? Então, eu coloco os valores das variáveis aqui. Então, a pressão inicial é 15, então 308 é a temperatura final, 12 litros volume inicial, a temperatura final, inicial e o volume final, ok? Então, fazendo essa continha, a gente acha qual que é a pressão do estado 2 ou a pressão do estado final. 22 atm, ok? Então, agora, vamos lá ver uma parte muito, muito importante da termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica. Bom, primeiro, a gente precisa ver alguns conceitos. Calor. Então, quando a gente trabalhou sobre termologia, a gente estudou as formas de transferência de calor e tal. Então, é o mesmo calor. É o calor que a gente vai usar a letra Q. E o calor, gente, ele pode ser positivo ou negativo. O calor positivo significa uma transferência de calor para dentro do sistema, com o correspondente fluxo de energia para o interior do sistema. Então, por exemplo, um fogo, né? Quando eu adiciono calor, eu ponho aquele meu gás sob um fogo. Então, isso vai ser um calor positivo, ou seja, o sistema, o gás, ele está recebendo calor, ok? Beleza. O calor negativo significa que ele está perdendo calor, ou seja, a transferência de calor para fora do sistema. É como se eu colocasse o meu gás em cima de um gelo, ou seja, ele está perdendo calor. Então, quando o meu gás, o meu sistema está perdendo calor, o calor vai ser negativo, ok? Então, positivo quando ele recebe calor e negativo quando ele perde calor. Bom, gente, um outro parâmetro muito importante para a gente entender a primeira lei da termodinâmica, é trabalho. Trabalho, a gente vai usar a letra W. E o trabalho ele pode ser positivo ou negativo. O trabalho positivo
é nesse sentido aqui. Então, o que acontece? O gás é esse daqui, e aqui eu tenho uma tampa que é móvel, ou seja, eu posso chamar ela de êmbolo, que é igual aquele êmbolo da seringa, aquela partezinha preta da seringa. Então, você pode mover ela espremendo o fluido que tem lá ou deixando ele mais folgadinho, né? Então, essa tampa é uma tampa móvel, né? Então, o trabalho que o gás pode fazer é mexer na tampa. Então, o gás, quando ele expande aqui dentro, ele consegue levantar essa tampa. Então, quando ele faz isso, é um trabalho positivo. Então, significa que é um trabalho realizado pelo sistema, ou seja, pelo gás, sobre sua vizinhança. Por exemplo, quando o gás se expande e, portanto, corresponde a uma transferência de energia para fora do sistema. Então, é quando o gás se expande e levanta a tampa. O trabalho negativo é quando alguém do lado de fora aperta esse êmbolo, igual está mostrando aqui, ó, diminuindo o volume desse gás, né? Então, geralmente é um trabalho de fora para dentro, e então o gás sofre um trabalho, né? Então, quando, por exemplo, uma compressão de um gás significa um trabalho realizado sobre o gás, pelas suas vizinhanças, e, portanto, corresponde a uma transferência de energia para dentro do sistema, ok? Então, quando o gás se expande, o volume é positivo, quando o gás é apertado ou comprimido, o trabalho é negativo, ok? Então, aqui tá um gás e aqui tem um êmbolo móvel, tá vendo? Mostrando isso. Então, quando as moléculas colidem com uma superfície fixa, ela exerce momentaneamente uma força sobre a superfície, mas não realiza trabalho, porque a superfície não se move. Então, olha só, gente. Se a superfície, né, ou esse êmbolo, ou essa tampa, não se move, o trabalho é zero, ok? Então, só falo que o gás realizou trabalho ou sofreu a realização de um trabalho quando a tampa move, ok? Se a tampa é fixa, não tem trabalho. Então, é isso daí. E o terceiro parâmetro importante para a gente entender a primeira lei é a energia interna. Energia interna a gente pode usar como U, ou tem vezes que pode ser E também de energia, né? Então, olha só, a matéria é constituída de moléculas e estas são partículas que possuem energia cinética e energia potencial, lá da mecânica do professor Daniel. A energia interna é simplesmente dizer que ela é a soma das energias cinéticas de todas as suas partículas constituintes, acrescidas da soma de todas as energias potenciais decorrentes das interações entre as partículas do sistema. É a energia de todas as partículas, tanto potencial quanto cinética, ok? Essa é a energia interna dela. Ótimo, então vamos ver agora qual que é a primeira lei da termodinâmica. Então ela é um princípio de conservação de energia, como se fosse uma balança, assim. Você aumenta um peso, a outra levanta. Você põe um peso, a outra levanta. Então é um equilíbrio de energias. Para incluir a transferência de energia sob forma de calor, assim como a realização de trabalho mecânico. Então essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual à variação de energia interna do gás, mais o trabalho do gás, ok? Todo mundo em Joule, porque Joule é energia. Então, olha só, gente. Então, esse calor, ele pode ser positivo ou negativo, igual a gente viu, dependendo se o gás recebe calor ou cede calor. O trabalho também pode ser positivo ou negativo, dependendo se o gás está expandindo, ou seja, a tampa está levantando, ou o gás está comprimindo, quando a tampa está diminuindo, né? O volume ali diminuiu. Então, esse aqui também pode ser positivo ou negativo. E essa aqui é a variação de energia interna, ela pode estar aumentando ou diminuindo também, ok? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica que a gente vai ver daqui para frente.